Hebreus 11, 23. Quem encontrou faz um barulho aí. Olha o que diz o texto. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por mais riquezas e vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Senhor, fala conosco nessa manhã, uma vez que os teus filhos saíram de casa, se programaram para aqui estar, como se aos pés do Senhor. É assim que me sinto, Senhor, nos cultos, como se estivesse aos pés do Senhor, para lhe adorar e também aprender com o Senhor. Eu quero isso para a minha vida hoje, e desejo também para a vida dos meus irmãos, e só através da palavra do Senhor para isso acontecer. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. É impressionante como na carta aos Hebreus, o escritor vai falar acerca de Moisés e em todo o tempo ele fala que foi pela fé. A vida então de Moisés, tudo aquilo que Moisés viveu, o escritor nos faz entender que não foi nada natural, que não foi coincidências, que não foi nada programado pelo homem, não foi nada racional, mas foi pela fé. Logo no começo do texto que a gente leu, a gente percebe que pela fé, interessante que os pais dele escondem ele quando ele nasce. E por que isso? Porque foi naquele período de muita pressão. Era uma família já constituída, né? Joquebede e Amrão. E eles já tinham 2 filhos. Eles já tinham Arão, que era o mais velho, e já tinham Miriam. Escravizados eles estavam dentro do Egito, vivendo debaixo de jugo pesado. E aquele faraó que se levantou naquela época, o Ramsés II, quando percebeu que esse povo estava crescendo muito, aumentou as cargas sobre eles. E além de aumentar as cargas e perceber que quanto mais aumentava as cargas, mais eles cresciam, então ele pensa assim, vou mandar matar os meninos, porque a força deles está nos homens que se levantam, eu vou mandar matar os meninos. Então a ordem estava para toda aquela região, se nascer menino, morre, se nascer menina, vive. E é nesse tempo que Joquebede vai ficar grávida, em um período de ameaça, de pressão, em um período de levante do adversário, em um período de crise, muito pior do que qualquer uma que poderíamos viver agora. Esse período de crise é que Joquebede fica grávida de novo, já tendo 2 filhos. E ela vai levar a gravidez até o final. E por que eu digo que ela vai levar a gravidez até o final? Porque há relatos históricos de que nessa época as mulheres que acabavam engravidando abortavam logo no início, para não ter o desprazer de ter um menino e ter que entregar para a morte, sofrer mais depois. Joquebede decide então levar a gravidez até o final, e é claro que isso ela fez pela fé. Aí nasce, e para surpresa do casal é um menino. Nasce um menino, deveria ser entregue à morte, mas não foi. Pela fé, os pais vão esconder o menino. Por 3 meses eles escondem o menino. Mas quando a gente lê isso aqui lá em Êxodo capítulo 2, a gente percebe que o menino estava escondido, mas estava crescendo. Se estava escondido, ninguém estava vendo. Ninguém estava vendo, mas ele estava crescendo.
Tem gente que só quer aparecer, mas não quer crescer. E tem gente que não aparece, mas cresce. Tem gente que não está na mídia, mas está crescendo. Tem gente que não tem muita curtida no Instagram, mas está crescendo. Afinal de contas, o que é mais importante ou prioridade? É aparecer ou é crescer? Moisés não estava aparecendo, mas Moisés estava crescendo. 3 meses foi escondido pelos pais. Eles não podendo mais esconder, você conhece a história, pega um cesto, betuma por dentro e por fora, põe o menino dentro do cesto e vai nas águas do rio e coloca. As águas do rio, ao invés de levar o cestinho com o menino no fluxo natural, que é correnteza abaixo, a água corria para baixo e o cestinho estava subindo contra a correnteza. Porque o palácio de Faraó não ficava na região de Gósen, que era a parte baixa do Egito. Questão lógica: se o palácio de Faraó fica na parte alta do Egito e a região de Gósen fica na parte baixa do Egito, óbvio, a correnteza é de lá para cá. O rio entrava pela parte alta do Egito e saía pela parte baixa. Questão de lógica. Só que a mãe coloca um cestinho aqui, quem sabe no intuito de fazer o menino sair do Egito, e lá fora que seja o que Deus quiser. Mas o cestinho não saiu do Egito. Olha que coisa. Até a família ou a mãe naquele momento, o pensamento da mãe seria: a melhor coisa para esse menino é sair do Egito. Aqui no Egito esse menino não vai dar certo. Aqui no Egito não vai ter jeito para ele. Aqui no Egito ele vai morrer. Só que o que ela não sabia é que o propósito de Deus para a vida dele era ali. Então você vai crescer onde todo mundo pensa que você vai morrer. Você vai dar certo onde tem gente que acha que você vai dar errado. Você vai ser vitorioso onde pessoas pensavam que você seria derrotado. Quem olhava para você jamais poderia imaginar que você fosse dar certo ali. Mas é ali que Deus decidiu que vai honrar você. E daí? O cesto sobe contra a correnteza, vai parar perto do palácio. Aí a filha de Faraó, que acordou sem ter o que fazer, né? Como é que pode isso? Ela acorda e decide tomar banho de rio. Mora no palácio, tem um monte de moça a serviço dela, um monte de empregada, tem banheira com sais dentro do palácio. Mas naquele dia ela acordou e decidiu tomar um banho nas águas turvas do rio Nilo. Interessante. Deus mexe com algumas estruturas só para cumprir o propósito dele na tua vida. A menina vem e vai para o rio. Quando chega no rio, se ouve um choro da criança, tira Moisés de dentro do Nilo, e você conhece a história. Moisés vai crescer dentro do palácio. Só que quando Moisés chega aos braços da filha de Faraó, Moisés tem 3 meses, gente. 3 meses Moisés não tem o poder da escolha, o poder da decisão. Então o que estava acontecendo ali era Deus decidindo por ele. O que estava acontecendo ali não era escolha de Moisés, porque ele não tinha consciência ainda do que é ou o que não é. Não, ele tinha 3 meses. Mas ele vai ser criado agora, ele vai crescer dentro do palácio. E como você conhece um pouquinho da Bíblia, você sabe que dentro do Egito, Moisés vai viver 40 anos. Repita comigo, 40 anos. E todo mundo que olhava para ele, via Moisés crescendo e chamava Moisés de filho da filha de Faraó. Era o filho de Termutes, era o nome da filha de Faraó. Então é o Moisés, chama lá Moisés, que Moisés, o filho de Termutes. Chama o filho da princesa lá. É o filho da filha de Faraó. Moisés vai crescer sendo rotulado e sendo chamado como filho da filha de Faraó. Mas chega um momento que é hora de começar a se preparar para viver aquilo que Deus tem para ele. Entenda, você só vai viver o que Deus tem para você quando você começar a rejeitar algumas coisas que você andava vivendo. E o que é que Moisés andava vivendo? Moisés estava morando dentro do palácio, se vestindo como um egípcio. A aparência é de egípcio, cabeça raspada. Ele estava falando como um egípcio, porque foi criado dentro do palácio. Ele estava, quem sabe, até ali se comportando como um egípcio.
e todo mundo falasse, se alguém perto dele dissesse, filho de Termutes, ele diria, oi. Porque ele estava vivendo como filho de Termutes, como filho da filha de Faraó. Era a vida que ele estava vivendo. Só que a vida que ele estava vivendo já não era a vida que Deus tinha para ele viver. E repito, eu só vou viver o que Deus tem para mim quando eu começar a rejeitar algumas coisas que eu ando vivendo, ainda que aquilo que eu esteja vivendo me traga aparentemente um certo conforto. Que ele mora no palácio, gente. O cidadão está morando no palácio, vai comer do melhor, vai beber do melhor, vai vestir do melhor, vai dar ordens e alguém vai obedecer. É filho da filha de Faraó, tá bom para ele. Sabe aquela zona de conforto? Sabe aquela vida que quem sabe você diria, eu que não largo o osso, eu que não vou sair daqui, aqui tá bom demais. Como assim? Tá bom demais para mim. Eu tenho videogame no quarto, eu tenho internet banda larga, eu tenho Netflix, eu tenho tudo que eu quero, eu tenho uma TV grandona, eu não vou sair. Aqui tá confortável, aqui tá bom demais. Eu falo alguma coisa, alguém me traz a comida na mão, está tudo ao meu alcance, satisfazem todas as minhas vontades, aqui está bom demais. Moisés estava vivendo assim, só que quando a gente abre a Bíblia no texto que a gente leu, tem aqui um segredo. E qual é o segredo? Está escrito, pela fé, Moisés sendo já grande, já era grande, entenda, olha, Moisés sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quando ele chega aos 40 anos, Rony, ele diz, não quero mais isso, eu não quero mais viver assim, eu não aceito mais essa vida aqui não, eu decido que eu vou viver de forma diferente agora. E é interessante que o texto vai dizer, sendo já grande. Então antes de chegar nessa idade aqui, ou antes de chegar nesse momento aqui, estava bom para ele. Antes de chegar aqui estava tudo bem. Antes de chegar aqui ele está gostando da vida que está vivendo. Antes de chegar aqui está confortável para ele. Antes de chegar aqui está tranquilo, está light, está suave, como diz a canção. Antes de chegar aqui está com conta paga, está tudo direitinho, está com o carro do papai para andar, entre aspas, se fosse hoje. Antes de chegar até aqui está tudo muito cômodo, está tudo muito fácil. Então aqui nesse ponto, que é o ponto de virada, nesse momento ele diz, chega. Nesse momento ele diz, já basta. Só que nesse momento, o cidadão está com 40 anos. Com 40 anos ele vai dar um basta. Com 40 anos ele diz, chega dessa vida, vou viver coisa diferente. Com 40 anos ele vai dizer, chega de viver isso aqui, não vou mais ser chamado de filho da filha de Faraó. Não é essa a vida que Deus tem para mim. Não é isso que eu vou continuar vivendo. Para mim, chega. Só que a vida dele é essa. E agora? A vida dele é essa aqui. É morar no palácio, vestir roupa de egípcio, falar igual um egípcio, se comportar como egípcio e aceitar o rótulo de filho da filha de Faraó. Até aqui a vida dele era isso. Para viver algo diferente, ele vai ter que recomeçar. Pergunta para quem está do seu lado, você tem coragem de recomeçar? Irmão, presta atenção. Parece simples, né? É simples. Não é não. Eu estou falando de 40 anos de vida. 40 anos de uma história. Uma história de 40 anos. Aí você chegar 40 anos vivendo aquilo, e de repente você olhar para os seus 40 anos e dizer, não é isso. Não é isso. Chegar nesse ponto aqui e dizer que eu rejeito ser chamado assim, eu não quero mais essa vida, é dizer o seguinte, aquilo que eu estava vivendo até agora, estava errado. E agora? Quem é que tem coragem de fazer uma coisa dessa? Vou dizer uma coisa, irmão, tem gente que morre no erro dizendo que está no acerto. Tem gente que morre no erro, mas não dá o braço a torcer. Tem gente que vê o casamento ser destruído, mas não reconhece que estava errado, rapaz. Tem gente que perde contato com o filho, perde relacionamento, perde o amor do filho, mas não reconhece que estava errado.
continua batendo o pé e dizendo: eu estou certo, é do jeito que eu quero, é desse jeito aqui e acabou, eu estou certo, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Aí, com todo o respeito, eu vou olhar para a lâmpada para você não achar que é indireta. Olha para a bosta da vida que estava levando e continua dizendo: sempre foi assim, sempre vai ser. Vai morrer nessa desgraça, vai morrer nesse sofrimento. Irmão, é melhor dar uma parada agora e falar: peraí, estava tudo errado, eu vou recomeçar, eu vou ser feliz de verdade como Deus quer que eu seja, eu vou viver os propósitos de Deus, ainda que eu tenha que reconhecer que aquilo que eu estava fazendo, aquilo que eu dizia, eu estava errado no que eu dizia, eu zero tudo, mas eu vou viver o que Deus tem para mim. Olha para alguém e diga assim: ainda dá tempo. Dá tempo de reconhecer e recalcular a rota. Dá tempo de recalcular a rota. Dá tempo de acertar, irmão. A gente não precisa ficar arrastando um erro só para não dar o braço a torcer, só para não ser zoado no meio até da família. Ah, mas não era você que dizia que era assim? Mas eu estava errado. Você sabia que tem gente que vem para a igreja evangélica, senta aqui, mas ninguém na família sabe que ele é evangélico, e lá no meio da família ainda continua dizendo que é católico, e ainda tem imagem dentro de casa, diante da qual acende vela e dobra o joelho, só para quem está lá dentro pensar que ainda é católico? Por quê? Porque tem medo de reconhecer que descobriu a verdade, tem medo de reconhecer que não aceita mais ser idólatra, tem medo de reconhecer que agora conhece a verdade que o libertou. Vive de aparência, porque não tem coragem de dizer: eu estava errado. E a maioria das pessoas que vivem assim são pessoas que defenderam os seus pensamentos com muita convicção e agora tem vergonha de voltar atrás. Não, aqui em casa tem que ser assim. Só que esse fato de ter que ser assim, quem sabe está dando errado direto. Ou isso muda ou o casamento acaba, mas continua dizendo: tem que ser assim, porque na casa de papai era assim, porque na casa de vovô era assim. É por isso o casamento deles lá nunca foi bom. É por isso, quem sabe você, homem, tinha pena da sua mãe, porque você sabe que a sua mãe, quem sabe, era uma mulher oprimida. Aí você quer fazer a mesma coisa com a sua esposa, porque o seu pai fez isso lá. Será que não está na hora da gente parar e reconhecer assim: ó, peraí, eu não quero mais viver essa vida, eu não aceito viver isso, porque eu repito, a gente só vai viver o que Deus tem para a gente viver quando a gente recusar a vida que a gente estava levando do nosso jeito. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Parece simples, mas não foi. Por quê? Porque Moisés agora teve que começar do zero. Ele teve que recomeçar a vida do zero. A gente sabe o que aconteceu, né? Ele sai num dia de dentro do palácio, depois de tomar danoninho, depois de alguém esfregar as costas dele, depois de alguém, o podólogo, vir para tirar a unhinha encravada do cantinho. Ele sabe que ele vivia como egípcio, cheio de regalia. Ele sai do palácio e vê um soldado egípcio maltratando um hebreu. Aí o instinto dele aflorou, porque ele era hebreu, vivendo como um egípcio, mas era hebreu. O instinto aflora, ele vai lá, mata o soldado e enterra na areia. E agora que ele vai embora. Ele vai deixar o Egito para trás e vai zerar tudo. Ele vai começar do zero, onde ele ainda não sabia. Com quem? Não tinha ninguém. Como seria? Ele não sabia. Mas é interessante que quando Moisés decidiu recomeçar a vida dele, a gente percebe que era como se Deus estivesse pegando ele pela mão e conduzindo ele em toda a nova história de vida dele. Olha aqui, quando você decide recomeçar, Deus se agrada e desce para te ajudar. Eu vou repetir isso aqui. Quando você decide recomeçar, Deus se agrada e desce para te ajudar. Mas apóstolo, se eu recomeçar lá no meu casamento, chegar lá e começar a agir diferente, como é que vai ser? Eu não sei, eu sei que vai ser melhor do que está sendo.
Se você recomeçar na sua vida profissional, eu tenho certeza que vai ser melhor do que aquilo que está sendo. Volto para a primeira parte desse culto, onde eu disse que você precisa ter prazer naquilo que você faz. Se você não tem alegria no seu trabalho, o seu trabalho não pode ser vinculado à prosperidade que vem de Deus. Ah, mas eu já estou velho para conhecer uma nova profissão, eu já estou velho para começar algo novo na sua vida. Irmão, velho não está não. Você pode ter rodado sem óleo, pode estar meio bambo, com as pernas meio tortas, igual a minha, mas ainda dá tempo da gente fazer muita coisa boa nessa vida. Ainda dá tempo da gente ser feliz de verdade. Quem está comigo para dar glória a Deus? Não tenha medo. O medo trava, o medo paralisa, o medo é um ladrão. O medo rouba de nós a possibilidade de ser feliz, que a gente fica travado naquilo que não é de Deus para a nossa vida, com medo, porque a gente não sabe como vai ser o amanhã. Moisés zerou, recomeçou. Moisés, eu creio que naquele momento ele fez uma análise acerca da vida dele, daquilo que haviam contado para ele. Contaram para ele que a mãe dele engravidou num período difícil. Contaram para ele que os pais dele esconderam ele por 3 meses. Contaram para ele que ele foi colocado dentro de um cesto e que ao invés de descer a correnteza, subiu contra a correnteza. Contaram para ele que a filha de Faraó tirou ele das águas. Contaram isso para ele. E eu creio que quando a gente começa a analisar tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida, a gente consegue força suficiente para crer naquilo que Deus ainda vai fazer na nossa história. Ei, o Deus que te guardou até aqui vai continuar te guardando. O Deus que te segurou pela mão, o Deus que te sustentou, o Deus que fez você sair do ventre da sua mãe, sabe? O Deus que te conhece, que te sonda, o Deus que tem o teu nome gravado na palma da mão dele, o Deus que não dorme, o Deus que tem promessa para você. Ele não vai te desamparar. O que Deus não quer é que você leve uma vida de sofrimento, agora que já sabe que essa vida de sofrimento não é a vida que Ele tem para você. Não seja covarde, tenha fé para viver o que Deus tem. Ele sai do Egito, era preciso recomeçar. Será que teu casamento não está precisando recomeçar? Então, de repente você chegou num ponto do seu casamento, você acha que seu casamento tem que acabar, mas só precisa recomeçar. Há uns anos atrás, umas décadas atrás, gente, eu já cheguei na fase de falar décadas atrás. Há umas décadas atrás, eu nem crente era. Trabalhava gerenciando empresas e fui chamado para fazer uma auditoria em uma empresa lá em São Fidélis. O proprietário estava para fechar as portas, mas alguém falou do meu trabalho para ele e eu fui até lá. E quando eu fui até aquela empresa, eu analisei as contas da empresa, tudo da empresa, funcionário, tudo, durante 20 dias. 20 dias depois eu marquei a reunião com um casal de proprietários e disse assim para ele: só tem um jeito. Ele me perguntou qual? Eu disse: fechar. Ele ficou assustado, disse: olha, mas eu te chamei aqui para tentar resolver o problema. Você disse que tem que fechar. Eu falei: tem que fechar. Você vai fechar por 30 dias. E nós vamos fazer mudanças internas. Mas isso vai mudar em quê? Eu falei: ué, você não me contratou? Então você tem que acreditar no que eu estou falando. Você vai fechar por 30 dias. Nós vamos trabalhar internamente, fazendo mudanças internas, inclusive no quadro de funcionários, até nas coisas mais simples, posicionamentos aqui dentro. E depois de 30 dias você vai começar a divulgar na cidade reinauguração. Reinauguração. Ele disse: mas isso não vai dar certo, isso não pode ser a solução. Eu falei: isso vai ser a solução. Ele aceitou, porque ele já não tinha mais o que fazer, senão ele ia ter que fechar de vez mesmo. Fechamos as portas da empresa, ficamos trabalhando internamente por 45 dias, passou do prazo. 15 dias depois ele fez a reinauguração da empresa. Já se passam algumas décadas, e a empresa está de portas abertas até hoje. Mas deu para entender que aquela empresa precisava fechar para recomeçar? E tem coisa na nossa vida que é assim. Tem coisa na nossa vida que não adianta a gente ficar colando fita adesiva. Tem coisa em nossa vida que não adianta a gente passar super bonde. Tem coisa em nossa vida que a gente precisa parar e começar do zero. Levanta o dedo assim, ó. Aponta para mim agora e diga assim, ó: prova. Fala com mais ousadia, tenha medo de mim não. Fala: prova. Eu vou provar usando a Bíblia. Quando Jacó
errou, pecou, enganando o próprio pai. O texto vai dizer que o pai dele, depois que descobriu a farsa, porque ele se passou pelo irmão, estou falando do neto de Abraão. O texto vai dizer que o pai dele disse assim: ó, vai embora que o teu irmão quer te matar. Vai, sai daqui, vai para a terra dos nossos descendentes, vai para lá, sai daqui. Jacó saiu com um cajado na mão e uma botija de azeite, sem nada mais. O que Jacó ia fazer? Jacó ia recomeçar a vida do zero, depois daquele erro que cometeu. Mas você nunca prestou atenção onde é que Jacó parou, não? Porque o texto diz que ele andou, aí ele parou em um lugar. E no lugar que ele parou, ele pegou uma pedra, usou essa pedra como travesseiro, deitou com a cabeça nessa pedra e teve um sonho. No sonho Deus falou com ele. E no sonho onde Deus falou com ele, Deus disse que seria com ele a partir dali. E Deus disse que cumpriria as promessas na vida dele. Mas o que me chama a atenção é o nome do lugar. Pergunta qual? Padã Arã. E que lugar era esse? Exatamente o lugar que aparece lá no último versículo de Gênesis 11, e onde Abraão estava no primeiro versículo de Gênesis 12. É interessante que a promessa veio primeiro sobre Abraão, e agora ela vai ser renovada sobre o neto dele, Jacó. Só que para Deus renovar a promessa, Jacó precisou voltar lá no ponto zero, lá onde tudo começou um tempo atrás. Ele precisou zerar e começar tudo de novo. Não dá para remendar, irmão. Não dá para tentar dar um apertozinho se a porca já perdeu a rosca. Não dá para tentar colar com Durepox se o motor já está rachado. Tem coisa que a gente precisa recomeçar e ter a coragem de admitir. Não dá para continuar do jeito que está. Não dá para arrastar meu casamento desse jeito. Não dá para arrastar meu relacionamento com meus filhos desse jeito. Eu preciso sentar e zerar, recomeçar. E foi isso que Moisés fez. Moisés zerou. Ele sai do Egito sem nada do Egito. Ele zerou. Aí 40 anos depois Deus vem. Ele olha para uma sarça, a sarça está queimando, tem fogo na sarça, mas a sarça não se consome. Ele vira para ver, de acordo com ele próprio, aquela visão maravilhosa, e do meio da sarça ele ouve uma voz, que o chama pelo nome ainda. O chama pelo nome, e 2 vezes. E agora esse Deus que se apresenta para ele ali, vai dizer: você vai entrar no Egito e vai tirar o meu povo do Egito. Aí ele pergunta: Senhor, mas quem sou eu? Percebeu que ele zerou? Percebeu que ele zerou? Porque se fosse um tempo atrás, se perguntassem para ele: Júnior, quem é você? Eu sou filho da filha de Faraó. Você é quem? Eu sou fulano de tal, filho da filha de Faraó. Agora quando Deus fala com ele, ele diz: Senhor, mas quem sou eu? Quando ele zerou daquilo que ele era, Deus pôde encher ele daquilo que ele queria ser, que ele poderia ser. Você está entendendo ou não? Porque não dá para encher o que já está cheio. Deus quer te encher, mas com você cheio de si mesmo, cheio de achismo, cheio de preconceitos, cheio de ideias pré-estabelecidas acerca de tudo. Tem gente que parece que é o Google na terra, tem resposta para tudo, até para aquilo que quando fala se percebe que é um idiota falando, que não conhece nada. Ei, você não precisa ser assim. Deixa Deus moldar você. Para de querer dizer para todo mundo que sabe das coisas, porque essas mesmas pessoas que ouvem de você toda essa gama de conhecimento, suposto conhecimento que você tem, quando olham para a tua vida, não vem resultado. É a tua vida que vai falar mais alto do que a tua boca. Você está entendendo ou não? É o que você vive que vai fazer a diferença, não só para você, mas também para as pessoas que estão à sua volta. Então olha para o teu irmão e diga assim para ele: ó, precisa recomeçar? Aproveita o culto de Santa Ceia e recomeça. Zera. Você está precisando recomeçar o casamento? Chama a esposa hoje e bate um papo com ela. Não para procurar o culpado, mas para zerar e buscar a solução. Não é para dizer quem errou, mas é para dizer no que você errou. Chama o filho hoje, dá um abraço nele. Ah, meu filho é isso, aquilo. Seu filho não nasceu assim. Não se assusta, mas seu filho não nasceu rebelde. Seu filho não nasceu desobediente.
Ah, então o que aconteceu com o seu filho? Bom, com o seu eu não sei, eu sei o que acontece com os meus. Desculpa se eu estou sendo grosso, mas eu preciso passar para vocês o peso da realidade, para vocês pararem de terceirizar a culpa e culpar o universo pelo fracasso de vocês. Culpar as pessoas não vai resolver o teu problema. Se for necessário zerar tudo, zera hoje, pela fé. Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Bata no peito e diga assim, ó, dá tempo para mim. Deu tempo para Moisés, irmão. Moisés vira amigo de Deus, não é? Deus falava com Moisés face a face, de acordo com o contexto, como qualquer pessoa fala com seu amigo. Quem era esse? O ex-filho da filha de Faraó. E agora, amigo de Deus, com quem Deus falava face a face. Moisés foi chamado pelo próprio Deus de homem mais manso da terra. Moisés foi colocado por Deus na frente do mar. Deus diz para ele levantar a mão com um cajado, e quando ele levanta, Deus abre o mar na frente dele. Que é isso? Era Deus mostrando para todo mundo que estava atrás dele: esse aí eu escolhi, esse aí está vivendo o que eu tenho para ele, esse aí decidiu andar nos meus caminhos. Você está entendendo? Quando você decide fazer o que é certo, Deus decide também levantar você e mostrar para todo mundo o que ele tem para a tua vida. Olha para alguém e diga: você vai dar certo. Só quem vai dar certo, dá glória a Deus e fica em pé para a gente adorar ao Senhor. Deixa eu só terminar dizendo uma coisinha. Sabe como que a gente consegue força para decidir a partir de agora viver uma nova vida? Quando a gente entende que o que Deus tem para nós é muito maior do que tudo aquilo que a gente já viveu até aqui. A gente começa a perder o medo quando a gente desenvolve uma fé a ponto de a gente saber, ter a convicção, a certeza: o que Deus tem para mim é melhor. Lembra da mulher de Ló? A ordem de Deus era o seguinte, ó: sobe aquele monte e não olha para trás. Deus está chamando para viver uma nova história lá. Mas chegou um dado momento no caminho que a mulher de Ló parou e olhou para trás. E quando parou e olhou para trás, virou estátua na hora de sal. Ela perdeu o futuro que Deus tinha para ela, porque ficou com os olhos presos no passado. Tudo aquilo que você já viveu, tudo, eu não sei o que você viveu, não pode ser comparado ao que Deus tem para você viver. Até você que já adotou uma postura saudosista, porque tem gente que é saudosista, tem gente que quando você para conversar com ele só fala do passado. Não, porque lá atrás eu fiz isso, porque lá atrás eu tinha isso, porque lá atrás eu... Até os saudosistas, se estiver aqui em nosso meio, mesmo as coisas grandes que você já viveu lá atrás, que talvez sejam diferentes do que você está vivendo hoje, essas coisas grandes não podem se comparar à grandeza do que Deus tem para você ali na frente. Tenha coragem, rejeite a vida que você está vivendo, para tomar posse da vida que Deus tem.